Como funciona a cabeça de uma pessoa com 27 anos que tem autismo, grau 1? Eu tô rindo, mas não de maneira irônica, porque eu sou essa pessoa, tá? Eu tô rindo por quê? Porque é complexo. É muita coisa, é um verdadeiro turbilhão, uma verdadeira bola de neve. A TCC, especificamente no livro Terapia Cognitivo-Comportamental, do livro de Judith Beck, ela fala sobre a visão extremista de 8 ou 80. E se eu fosse começar esse vídeo do jeito certo, com a terminologia certa, certamente eu começaria, e eu estou começando com essa terminologia, 8 ou 80, tá? Porque é basicamente isso. Coisas normais são sentidas de maneira intensas, coisas intensas talvez sejam sentidas de maneira normal. E cara, é óbvio que não se resume especificamente a isso. No meu caso, principalmente o que mais se sobressai é uma necessidade por rotina, é uma necessidade por coisas exatas, por coisas fixas, por coisas pré-estabelecidas e pré-definidas com antecedência, é uma necessidade por uma rotina rígida. Então o meu cérebro, ele tende a enxergar, ele tende a necessitar de uma rotina rígida, em coisas tipo, o que eu vou fazer amanhã, determinado horário, mas depois de determinado horário, aí depois de amanhã, e aí depois, é quase como se fosse uma necessidade por controle, mas não sobre controle de manipulação, sobre controle do que se é necessário, sabe? Executar, do que se é necessário fazer, do que se é necessário colocar em prática. Algumas pessoas podem enxergar nisso como algo excelente. Ok, tem a visão, tem o bônus e tem o ônus disso. Realmente, a parte do bônus é que isso tende, né? Isso gera uma tendência natural a um maior nível de organização pessoal. De fato, né? O ônus é que sair dessa rigidez gera um desconforto absurdo, sabe? Só que quando eu falei dessa rigidez, talvez tu tenha imaginado na tua cabeça um aplicativo de agenda, um planner, um aplicativo de tarefas, tudo isso, alguma coisa assim, Google Tarefas, algo nesse sentido, ok? Só que não é só a rigidez, ela não se aplica só nesse contexto de organização pessoal. Ela se materializa, ela aparece em várias outras coisas. Em tudo. Se é necessário, se faz necessário rigidez, exatidão, se faz necessário uma clareza, se faz necessário ter uma estrutura, e essa é a palavra exata, estrutura, se faz necessário ter uma estrutura clara, exata e concisa. E eu não estou falando única e exclusivamente de tarefas e acontecimentos e ações e eventos. Eu estou falando de todos os processos, inclusive os processos mentais. Se faz necessário rituais, e eu não estou falando rituais no sentido negativo, porque quando eu falo ritual, tu pode pensar ritual em algo, e a primeira coisa que vem na tua mente é algo, no teu coração é algo ruim, é algo negativo. Não, ritual no sentido de fazer sempre as mesmas coisas, do mesmo jeito, com o mesmo padrão, com a mesma tonalidade, com o mesmo, sabe? Isso não fica exclusivo para organização pessoal. Significa muitas outras coisas. Significa um padrão rígido em outros tipos de comportamentos, como comer basicamente sempre a mesma coisa, ou quase sempre a mesma coisa, como vestir quase sempre a mesma coisa, como, sabe, agora é um negócio muito íntimo, é muito pessoal, porque são rituais íntimos e pessoais que transmitem, que traduzem estrutura fixa. Isso daqui resume a parada toda. São rituais fixos que traduzem uma estrutura fixa e rígida, e não apenas em organização pessoal, mas em diversas outras coisas. Ok, Eduardo. Talvez
tu esteja sendo, eu tô falando em terceira pessoa, mas talvez eu esteja sendo um pouco subjetivo, ok? Porque talvez esse também seja um traço de uma pessoa de 27 anos com autismo grau 1, a subjetividade, né? A subjetividade, o estar sempre, sabe, de maneira ali subjetiva. E eu não posso deixar, eu até comentei ali atrás, eu não posso deixar de comentar sobre alimentação, porque essa parada, a alimentação é um negócio punk, tá? A minha alimentação, ela é muito rígida. Eu tento, eu me empenho, eu luto, sabe? Eu luto com todas as minhas forças para ter uma dieta diversificada, porque isso é fundamental. Mas o meu cérebro, ele tende a simplesmente negar determinados tipos de alimentos. Isso se materializou na minha infância com um transtorno de seletividade alimentar severo. Como eu já contei em outro vídeo, eu fiquei até os, 15, 16 anos, basicamente à base de arroz branco e iogurte. Por quê? Porque é seletividade. Porque é padrão, porque é um padrão específico, é uma busca por um padrão, sabe? Por um padrão fixo, específico e rígido. Cara, isso aqui resume todo o vídeo. Como eu já tinha comentado anteriormente, estou recomendando novamente, isso resume toda essa conversa, na real, né? Outra coisa que se passa bastante também é a dificuldade de demonstrar sentimento. Até minha psicóloga comentou sobre isso, que eu falo, por exemplo, de algo, quando eu vou falar sobre algo negativo, eu não demonstro, né, que eu estou falando de algo negativo. Quando eu vou falar sobre algo triste, algo ruim, eu tenho uma dificuldade imensa de demonstrar isso, seja com traços, seja com o tom da voz, seja com o que for, sabe? Com a comunicação não verbal. Eu tenho uma dificuldade imensa de transmitir o que eu estou sentindo, embora eu sinta. Não que eu não esteja sentindo, muito pelo contrário, eu sinto, porque eu sou uma pessoa, nós somos pessoas, seres humanos, dotados de sentimentos, desejos, vontades, sonhos, objetivos e piriri, popopô, ok, beleza, tudo bem, só que eu tenho uma dificuldade. E se tu tá me assistindo aqui, se tu tá conversando aqui comigo e tu também tem autismo, tu sabe que existe uma dificuldade imensa de demonstrar isso. E sabe o que é pior nisso? Não é a minha parte, não é a tua parte, não é a nossa parte, mas é a parte de quem? Sabe, das pessoas na qual nós gostamos. Porque essas pessoas tendem a nos achar frios. Essas pessoas tendem a nos achar rígidos. Essas pessoas tendem a nos achar gelados, sabe? Frios mesmo. Essa é a palavra. Só que na verdade nós estamos sentindo, só que na verdade nós estamos tendo, né, sentimentos, só que existe uma dificuldade imensa em traduzir esses sentimentos, em traduzir as emoções, em traduzir o que sentimos em palavras, em gestos, em comportamentos. Então fica até um ponto a se prestar atenção, né, que é se empenhar, até porque uma das principais coisas, né, da vida inteira, não só da minha vida, mas da tua vida, da vida de todas as pessoas, o que traz o sentido, o que traz, né, o que faz a vida ter sentido são as pessoas. É óbvio que Deus vem em primeiro lugar, mas e depois? Tudo se trata de pessoas, tudo se trata de mim, tudo se trata de ti, tudo se trata de quem está na nossa volta, tudo se trata de quem está no nosso bairro, tudo se trata de quem está na nossa cidade, tudo se trata de quem está no nosso país, no mundo, tudo se trata depois de Deus, tudo se trata de pessoas. E como convivemos com as pessoas? Através da comunicação, né? A comunicação é uma das principais a comunicação é um dos principais pilares dos relacionamentos, né? Sejam eles com pessoas próximas ou não tão próximas assim. Mas como se relacionar bem se naturalmente já carregamos essa tendência, porque é uma tendência, não um decreto, a
a ter essa dificuldade da expressão. A expressão é algo desafiador. Eu não gosto de usar a palavra difícil, eu gosto de usar a palavra desafiador. Sabe que falando sobre rigidez, falando sobre comportamentos rígidos, fixos, pré-estabelecidos, tem uma coisa também, agora também abordando a questão da comunicação, que é justamente a própria comunicação verbal, né? Porque eu não sei se tu também se encaixa nisso, mas eu tenho uma tendência natural a falar de maneira mais formal, até mesmo nos ambientes informais. Algumas pessoas acham isso estranho. Mas é o meu jeito, eu gosto de me comunicar de um jeito que mescla o formal com o informal, sabe? Isso soa natural, não é algo forçado, não é algo do tipo que tenho que fazer isso. Não, é algo que soa natural. Posso te pedir uma coisa? Se tu se identifica com isso, se tu tá curtindo a conversa, comenta um Tô Contigo Edu aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Por quê? Porque nós somos uma comunidade. Agora eu ficou parecendo que fiz um slogan, né? Nós somos uma comunidade! Comenta aí, Tô Contigo Edu e se inscreve. Tamo junto. Isso não foi um soco, tá? Foi pra bater na tua mão.